Olá, o programa TV Câmara Entrevista volta agora com o seu segundo bloco. Hoje estamos falando sobre memória. Para falar disso, estamos recebendo Cristiane Przybyski, que é gerente de preservação da memória lá do Arquivo Público e Histórico de Jacareí. Também Alberto Capuzzi, diretor de cultura do museu, da Fundação Cultural, mas muito identificado ao museu. Alberto, você está no museu há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Nesses 5 anos, a gente vê o museu também recebendo muitas exposições, como você falou no bloco anterior, muitos eventos culturais. O que você pensa para o futuro do museu? O museu é do passado, mas o que você pensa para o futuro do museu? Como é que você vislumbra? O que a gente pode avançar em relação a essa questão em Jacareí? Olha, o museu, ele tanto recebe exposições, né, prontas, que interessa, quando teve exposição sobre a Revolução de 32, sobre vários temas que vêm ao encontro do que a gente quer discutir. Como ele faz exposições também do museu. Nós estamos num processo de, a cada mês, inaugura uma exposição nova com o material do acervo do museu, da nossa reserva técnica. Então, em abril, teve uma exposição, tinha um quadro lá do século XVIII chamado Descida da Cruz. Então, a gente linkou isso com a Semana Santa e fizemos uma exposição, esse quadro, mais outras obras da nossa reserva técnica, as famosas paulistinhas, que dialogam com aquele quadro, e fizemos uma exposição chamada Pietà, que é a Nossa Senhora da Piedade. Nossa Senhora da Piedade, para quem não conhece, né, os não católicos, é a mãe de Jesus que recolhe o corpo da cruz, e aquela imagem dela com o filho morto é a Nossa Senhora da Piedade, né? Que a famosa Pietà do Michelangelo. Né? Então nós fizemos essa exposição para mostrar um pouco do nosso acervo. Em maio, mês das mães, então fizemos as Santas Mães. Então tinha Santana, que é a mãe de Maria, Nossa Senhora com o menino. Todas as imagens de mães que a gente tinha na reserva técnica, a gente montou uma exposição com esse tema. E agora, essa semana, em junho, a exposição é Santos e Crendices de Junho. Então, com o material do nosso acervo, tem imagens de santos, tem quadros de festas juninas, e tem lenda, por ser um museu de antropologia, né? Aquelas simpatias que se faz para Santo Antônio. As moças sabem muito bem do que eu estou falando. As senhoras que já fizeram muito isso e resolveram seus problemas. Né? Então, é brincar com essa coisa do folclore e das tradições da nossa região. Então, Santos e Crendices de Junho. E fica pronto amanhã também, ou depois, deve inaugurar, antes do jogo inaugural da Copa, uma exposição sobre o Brasil na Copa do Mundo. Vai precisar de ajuda de todos os santos também? Vai precisar de ajuda de todos os santos. Não só da nossa reserva técnica, mas de todos os santos. Cristiane, já o arquivo, você tem, acho que tem mais limitação do uso do espaço, né? Porque ele tem uma função muito mais específica. Ele também tem que salvaguardar um patrimônio, né? São documentos, imagino que tem documentos muito antigos. Isso. Você tem que ter um cuidado também, até no manuseio. Como é que é isso lá, a preservação? Tem que ter um super cuidado. Todo o espaço que eles estão armazenados tem que ser climatizado, tem que ter uma temperatura específica, umidade específica. A gente ainda está num processo de conseguir todas as instalações necessárias, mas a gente tenta ter o máximo de cuidado, porque só se você mudar a temperatura de um documento, tirar ele de uma temperatura 21 graus e colocar 25, ele já vai se deformar, perder as características. Então tem todo esse processo também. Para as fotos, você tem que colocar num plástico que é específico, com papel específico que não oxida, né? Então, para cada tipo de material que nós arquivamos lá, tem um manuseio específico. Agora, as pessoas que vão lá para pesquisar, elas recebem luvas e máscara, por causa de contaminação, ácaros, e por mais que a gente tenha todo o cuidado de higienizar... É próprio do isso é que próprio. Tá ali, então, né? para evitar contaminações, né? Até não sei, né, as substâncias da mão da pessoa ao manusear o documento, para que isso não prejudique o documento em si. Mas isso não impossibilita que a gente dê um acesso maior do que a gente tem à população. Então, agora a gente está com um espaço legal lá para exposições, a gente faz réplicas do que a gente tem. Né? Então, as fotos lá, a gente está com exposição sobre personagens do século XX, é uma exposição super legal. A foto mais antiga é de 1907
Então, por lá, se você der uma olhadinha, você pode ver todo o transcorrer da história no século XX, através do vestuário, da forma mesmo como eles se portam para tirar as fotos. E tem sido super legal, uma aceitação bacana mesmo. Tem 3 pontos interativos, né? A gente estava falando de que hoje as exposições têm que ser interativas, eu acho, para chamar, para as pessoas se apropriarem, né, daquilo que está sendo mostrado. Então, a gente colocou lá um mancebo com umas roupas e questionou, né, você se veste como eles se vestiam? Como que você se sentiria se vestisse como eles? Então, a gente propicia essa experiência para as pessoas que vão visitar. Então, vista-se como eles, para ver como você se sente, né? Tem uma outra foto que chamou muita atenção da gente, que é um menininho que está com um pé de sapato só. Ele está todo arrumadinho, de terno, né, de shortinho, e com um sapato com a meia arrumadinha e um outro pé descalço. Então, a gente questiona as pessoas também. Por que você acha que ele está sem sapato? Então, assim, ter todo um sistema de preservação não significa que a gente não possa possibilitar o acesso a isso, né? Está preservado, mas não está preservado para ficar como num cofre claro lá não, guardado. Só faz sentido a preservação se eu puder ter acesso, compartilhar isso com a população. Produzir Exatamente, conhecimento. Produzir conhecimento. Um caso bem típico disso, um dia ligaram lá no arquivo, há uns 4 anos atrás. Olha, estão desocupando a casa do viveiro e está indo para o tiro e entulho um monte de sujeira que tinha no arquivo lá e estão jogando tudo fora. E tem os documentos lá. Aí o pessoal correu lá, recolheram os documentos do preventório que tinha aqui em Jacareí, na rua Lamartine de Lamário, o antigo preventório, os mais antigos sabem do que eu estou falando. Aí recolheram esses documentos. Por lei, esses documentos pertencem à Secretaria de Estado da Saúde, mas não podia perder aqueles documentos. A preocupação nossa é salvaguardar documento, não interessa de quem seja, né? Foram recolhidos os documentos, deixados num banheiro que não tinha mais espaço, estava realmente muito restrito, e eliminamos um banheiro e foi arquivado ali nesse espaço. Depois de um tempo, quando começamos esse convênio com a Univap, Promemória Jacareí, quem quiser acessar promemoriajacareí.com.br tem informações, né? Começamos a digitalizar, como é que fala? Combater os ácaros, combater os processo de deteriorização, né? Higienização, chamado higienização dos documentos e digitalizar. É uma documentação rica sobre o período da história do preventório, que é onde ficavam os filhos de doentes de hanseníase. Então, por exemplo, em Bauru tinha um espaço, uma cidade construída para eles, para os doentes de hanseníase. Tinha cinema, teatro, para eles não saírem dali. Não é que queria cuidar bem deles, é para evitar que eles fossem para a sociedade. Entendeu? Essa é a lógica do confinamento. E se nascesse, tirar do convívio, né? E se nascesse alguma criança, porque estava cheio de homens e mulheres, a gente começava a namorar e ficavam juntos e acabavam nascendo crianças. Fazia parte das regras, né? A criança tinha 24 horas para ser tirada do convívio dos pais. E um dos lugares para onde eram levadas essas crianças era o preventório de Jacareí. Por que preventório? Para prevenir que também tivessem a hanseníase, que era uma doença terrível na época. Então, as pessoas que vieram para cá, para o preventório de Jacareí, não conhecem a sua história. Não sabem, não tem ideia de quem seja o pai e a mãe, como se fosse nascido de chocadeira. Não tem uma genealogia, não tem uma história. Essa documentação que foi recolhida foi preservada e agora tem uma lei que as pessoas que eram filhos de hansênicos tenham acesso a uma indenização por parte do Estado, desde que comprovem isso. Então, muita gente está vindo atrás do arquivo para, através dessa documentação, poder garantir os seus direitos. Nós não podemos emitir um certificado, porque a documentação não nos pertence. Então, o que fizemos? Entramos em contato com a Secretaria de Saúde do Estado. Olha, nós estamos com o documento que é de vocês e está bem cuidado. O que vocês querem que faça? A resposta: por favor, está bem cuidado, então deixa aí. E quando precisa fazer alguma certidão dessas, a gente fornece os dados e a pessoa com esses dados vai lá e quem emite a certidão é a Secretaria de Saúde. Mas é um trabalho interligado entre o poder público municipal e o estadual para garantir os direitos do cidadão. E agora, essa história foi tão bem pesquisada, bem organizada, que o rapaz que era estagiário da Promemória, ele fez a tese
o TCC dele na Sobre faculdade isso. sobre o preventório. E agora tem um grupo de teatro com o projeto da Lei de Incentivo à Cultura Vai de fazer Jacareí, uma peça. já aprovado, vai transformar isso numa peça. E pode virar um roteiro de filme. A partir de onde? Da documentação que estava jogada num canto, no banheiro do arquivo público. Para ver como a importância de se preservar, né? A gente está falando da peça de teatro, da tese, né? Do TCC, isso tudo é muito legal, mas imagina propiciar às pessoas a chance de encontrar as famílias, né? O pai, a mãe, quem é o pai, Sim, a pra mãe? história, Não é só a né? questão da indenização, é a questão de qual que é a história de vida. história da pessoa, né? A história de vida. Mas esse problema de jogar fora os documentos, que foi assim, uma sacada muito boa, né, do pessoal lá da Fundação de salvaguardar esses documentos que estão sendo jogados fora, mas até hoje, semana passada, eu recebi uma ligação de um outro setor da prefeitura, falou, olha, eu tenho aqui uns documentos, uns jornais velhos, e eu queria saber se vocês querem ou se a gente pode jogar fora. Né? Então, assim, são jornais... são históricos, a gente tem um acervo de jornais muito grande, mas pode ser que naquele material que ia ser jogado fora tenha uma edição que a gente não tenha. Então, assim, essa é a importância de se preservar, né? Mas a mentalidade ainda existe, né? Documento, papel velho joga fora. E alunos, assim, de escolas da rede pública e privada da cidade podem lá conhecer, também acessar podem, e se surpreender com a história aí de Claro, Jacareí? é claro. Até é um convite que eu faço, se vocês quiserem ir, é só ligar pra gente, é 3953-4898. Liga pra gente, marca uma visita, vocês vão ser muito bem-vindos ao arquivo e aproveita para convidar toda a população, não só as escolas, né? A gente está preparando visitas monitoradas para as crianças. Semana passada tivemos os alunos do Ângulo lá e foi uma experiência bacana para eles, né? Um espaço pequeno, mas eles também se apropriam, né? A gente pergunta no começo, você sabe o que é memória? Você sabe o que é um arquivo? Né? Então, questiona também se eles têm o próprio arquivo deles, né? A sua família tem o arquivo familiar, né? Por meio de fotos, certidão de nascimento, não sei o quê. Então, cada um tem o seu arquivo particular. E o arquivo histórico é o arquivo particular da cidade de Jacareí, né? Bom, estamos conversando aqui com a Cristiane Prisibisky, do Arquivo Público Histórico de Jacareí, também com o Alberto Capuzzi, lá do MAVE, do Museu de Antropologia do Vale. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o terceiro bloco do programa TV Câmara Entrevista.